Esse é o guia do Paladino de Retribuição do patch 10.0.7. O Paladino de Retribuição sofreu uma grande quantidade de mudanças nesse último patch, com a introdução de novas habilidades defensivas, mudanças na prioridade e rotação do Paladino, a adição e remoção de algumas habilidades, e a utilidade do Paladino também deu uma pequena alterada. Esse vídeo vai tentar focar em ensinar você a usar o Paladino de uma maneira eficiente, de uma forma básica, para você não se confundir com a grande quantidade de habilidades que o Paladino ainda possui. O ideal é que assim que você terminar de assistir esse vídeo, você faça seus testes individuais tanto em raid quanto em dungeons, ou mesmo em conteúdo de mundo aberto para poder se acostumar com as novidades que acontecem com essa classe. Os pontos que eu vou falar nesse vídeo são os benefícios para o seu grupo, a árvore de talentos, a rotação de alvo único e rotação de múltiplos alvos, os atributos e dicas gerais para a utilização da classe. Cada um desses pontos vai estar disponível na descrição, caso seja necessário você passar para um deles. O Paladino de Retribuição tem como principal foco você gerar e gastar poder sagrado. Esse é o recurso que o Paladino usa em combate, e você pode segurar até 5 cargas dele para poder gastar de acordo com a sua necessidade. O principal para poder entender e jogar com o Paladino de Retribuição é o manuseio do poder sagrado durante os cenários que você vai encontrar. Sempre que você tiver que gerar poder sagrado, é importante você lembrar se você não vai conseguir passar daquele limite de 5 cargas para não gastar à toa coisa que você poderia estar guardando para depois. A maior parte do seu dano vai ser responsável por esse manuseio que você tem de poder sagrado, e a utilização e você aprender a usar isso daqui é o mais importante para o Paladino de Retribuição. Os benefícios que o Paladino traz para o seu grupo. O Paladino ele traz benefícios em diferentes formas, principalmente por ser considerado uma classe híbrida, que consegue causar dano e curar ao mesmo tempo. Alguns benefícios que eu posso falar para você são as auras, que são diferentes bônus para o grupo todo. O Paladino, nessa build aqui que a gente está usando, nós temos disponíveis 4 auras diferentes, e tudo isso daqui serve para um cenário específico em combate. É importante você parar para ler o que cada uma faz, porque isso daqui varia de acordo com a necessidade que você vai ter. Outra coisa que ele traz é o auxílio para healers, se for necessário. Sendo uma classe híbrida, o Paladino tem algumas habilidades como Palavras de Glória e Impor as Mãos. Isso daqui pode resultar numa cura muito necessária em algumas situações. É importante você lembrar de conversar com os seus healers e com o seu tanque também, porque isso acaba afetando a maneira como eles jogam. Tanto no fato deles poderem se preparar para uma possível cura que não depende deles, quanto em alguns debuffs que o Paladino pode causar, principalmente com Impor as Mãos no seu tanque. Outra coisa que o Paladino consegue trazer é a imunidade na forma de escudo divino. A já conhecida bolha do Paladino permite que ele complete algumas mecânicas de raid ou que simplesmente ignore elas. Boa parte das situações de combate em raids antigas e provavelmente futuras vão acabar precisando de uma imunidade para poder controlar alguma mecânica. E o Paladino é uma boa opção para isso daí, mesmo porque ele traz algumas outras habilidades defensivas e de cura caso alguma coisa saia do controle. Bom, falando então sobre a árvore de habilidades do Paladino de Retribuição. Eu vou falar sobre a árvore que eu escolhi e sobre algumas habilidades principais, e depois a gente vai para a rotação. É mais fácil de você entender como isso vai funcionar se você souber pelo menos a base das habilidades que você vai utilizar. Eu não vou falar sobre todas as partes da árvore, porque é muita coisa, isso daqui ficaria extenso demais, mas eu aconselho que vocês parem para poder ler individualmente cada um dos talentos e também as suas habilidades depois no seu spellbook. O que nós temos aqui é uma árvore que é considerada como híbrida com um foco em alvo único. Todas essas árvores elas acabam sendo disponíveis pelo Wallhead, então você tem uma grande quantidade de opções. Porque depois da reformulação do Paladino no 10.0.7, acontecem várias árvores onde você pode definir focos específicos na luta. E ao contrário de algumas classes onde você fica muito limitado simplesmente a alvo único e múltiplos alvos, o Paladino de Retribuição tem a opção de fazer alguma coisa entre essas duas opções. Então você pode também fazer uma árvore híbrida focada em alvos múltiplos, e no caso dessa daqui, como eu falei, é uma árvore híbrida focada em alvo único. Boa parte do nosso dano em múltiplos alvos vai ser causado passivamente, porque a nossa rotação mesmo não vai mudar tanto, vocês vão ver isso em seguida também.
Falando primeiramente da árvore do paladino e depois para a árvore de retribuição. O paladino, a principal coisa que você vai querer começar aqui é com julgamento maior. Julgamento é a nossa habilidade que faz com que as habilidades de poder sagrado causem mais dano, então geralmente você vai usar julgamento e em seguida vai acabar usando o veredito final. É importante você pegar isso daqui porque auxilia bastante no seu dano direto em combate. Parte também do motivo de você pegar julgamento maior é que ele possibilita que você pegue repreensão depois também. Como eu falei pra vocês já em outros guias, a habilidade de interromper o inimigo, de silenciar alguma habilidade que é necessária que não aconteça durante o combate, extremamente válido. Boa parte, por exemplo, do Razageth, você precisa de uma habilidade de interrupção para poder passar por algumas mecânicas, e sempre que tem alguma pessoa que não acaba pegando uma habilidade assim, atrapalha o resto do grupo porque dificulta bastante a luta que poderia ser mais fácil. Eu acho extremamente necessário, a não ser que você tenha um grupo que é muito bem coordenado, está todo mundo definido que uma pessoa não vai pegar uma habilidade dessa. Para mim é sem pensar a necessidade de você pegar isso daqui. Repreensão é extremamente necessário mesmo. Outra coisa que você vai querer pegar é a ira vingativa. Isso daqui é o cooldown principal do paladino de retribuição. Ira vingativa ela causa alguns bônus para o paladino a cada 1 minuto, dura 20 segundos, então você tem uma baixa onde você não vai estar com esse efeito ativo em você em 40 segundos, porque sempre que estiver fora do cooldown você vai querer usar isso daqui. Se você puder alinhar com outras coisas, é útil e válido de você esperar, mas no geral, assim que voltar do cooldown você vai querer usar essa habilidade, porque o cooldown dela é muito baixo. 1 minuto é o tempo que você tem para poder fazer algumas coisas, geralmente termina alguma fase de um chefe, e muitas vezes você vai usar uma vez só em combate, principalmente em chaves de nível mais baixo ou em algumas dungeons que são mais simples ou o chefe tem pouca vida. Com o passar da expansão vai ser mais fácil ainda de você acabar usando uma vez só durante o combate isso daqui, mas no momento você tem a opção de usar várias vezes. A cada 1 minuto você vai usar isso daqui também. Outra coisa que é super importante aqui no caso da árvore do paladino, nós temos o preço divino. Boa parte da nossa árvore vocês vão ver que foca muito naquela habilidade de julgamento. O preço divino, no caso do paladino de retribuição, ele vai fazer com que você lance julgamento em até 5 alvos. E por conta do nosso bônus aqui na parte de baixo, ressonância divina, ele vai lançar julgamento a cada 5 segundos por 15 segundos depois disso. Ou seja, ele vai lançar julgamento em até 5 alvos a princípio, e depois ele vai usar 3 julgamentos cadenciados a cada 5 segundos após você usar essa habilidade aqui. Julgamento, cada vez que você usa ele, independente da forma como ele seja utilizado, ou seja, se você usar a habilidade mesmo de julgamento ou você usar o preço divino, ele vai causar todos os bônus e efeitos de acordo com a árvore que você escolheu. Ou seja, o julgamento que é causado pelo preço divino vai causar também aquele bônus de dano na sua próxima habilidade de poder sagrado. E tem alguns outros efeitos que nós vamos pegar na árvore de retribuição, também vão ser afetados pela parte de julgamento aqui do preço divino. É interessante você usar essa habilidade aqui, da mesma maneira que você utiliza a ira vingativa no cooldown, o preço divino você vai acabar usando no cooldown também. Só é importante lembrar que o julgamento acaba gerando um pouco daquele... como é que chama? Acho que é poder sagrado? Isso, poder sagrado. Ele acaba gerando um pouco de poder sagrado, ou seja, o ideal é que você não use o preço divino quando você está no limite do seu poder sagrado. Como eu falei no começo, poder sagrado é a coisa que mais você tem que ter manutenção durante o combate. Não é bom que você passe daquele limite de 5 de poder sagrado, então é importante você lembrar. O ideal é já usar preço divino sempre que você tiver com uma quantidade baixa de poder sagrado, para você não conseguir passar muito daquele limite de 5. Às vezes acontece, não tem muito problema, mas o ideal é que você comece a se preparar para isso daí durante todo o processo do combate, tá? E nós temos aqui a opção também de ira vingativa, que é o martelo da ira, sempre acerta criticamente. Parte do nosso combate vai ser utilizando o martelo da ira, não só durante os 20% de execução, mas você tem algumas outras opções para usar ele durante um período de vida maior do boss. Então o fato de ele causar dano crítico é sempre interessante também, porque nós temos algumas outras passivas na árvore de retribuição que também acabam dando uma sinergia grande com ira vingativa, tá? Indo para a parte de retribuição. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer uma escolha é entre essas duas habilidades aqui, Expurgo ou Julgamento da Justiça. No caso de Expurgo, a sua Lâmina da Justiça vai causar um dano com um tempo,
Isso daqui acaba dando mais dano geralmente do que o Julgamento da Justiça. Julgamento da Justiça é uma opção que você tem para poder aumentar a sua mobilidade e se você estiver focando muito mais na parte de julgamento. Como essa build aqui que eu estou fazendo, que eu peguei do Warhead, ela foca mais na parte de julgamento como uma utilidade para possibilitar dar um dano maior com outras habilidades, o ideal é que seja pego mesmo o expurgo. Se você quiser testar com o Julgamento da Justiça, você pode, e eu aconselho que vocês façam os testes, porque às vezes, mesmo se o dano for um pouco menor, você acaba preferindo a jogabilidade com essa habilidade aqui. Outra coisa que vocês vão pegar seguindo pelo meio aqui é o Escudo de Vingança. Defensiva do Paladino está melhor agora depois da reformulação da classe, então é legal que você pegue Escudo de Vingança para poder ter uma barreira de luz, aqui no caso da descrição da habilidade, barreira de luz que absorve uma quantidade de dano. Lembrando que ela também explode, causando dano dividido entre os inimigos depois que acontece isso. Durante uma época, o pessoal utilizava essa habilidade para poder dar um pouco mais de dano durante o combate. Era meio estúpido a maneira como era utilizado isso, o pessoal acabava usando Escudo de Vingança, provocando o boss e fazendo ele atacar o próprio Paladino. Isso atrapalha, não faça isso, tá? Escudo de Vingança usa como uma forma de habilidade para poder ser defensiva para o Paladino, já que você tem essa opção. Não use isso daqui com a ideia de causar dano, apesar de ser possível causar dano com isso daqui. Outra coisa que você vai ter que pegar aqui, Golpes Templários. Golpe Templário vai ser a habilidade que você vai usar quando nenhuma outra sua está disponível para poder gerar poder sagrado. Não é sempre que você vai utilizar isso daqui, mas o Golpe Templário faz com que você troque o Golpe do Cruzado por essa habilidade aqui. Isso daqui ele lembra muito, se vocês jogaram Final Fantasy XIV, a parte de combos que você tem dentro do jogo. Então é a mesma habilidade que você acaba apertando mais de uma vez em seguida para poder gerar uma quantidade maior de poder sagrado aqui no caso do Paladino e Retribuição. O Golpe Templário ele vira em duas partes, então você não precisa apertar seguido essa habilidade para poder utilizar ela, mas você tem que apertar em até 4 segundos. Ela vai causar mais dano se você conseguir completar esse combo, então não deixa passar isso daqui. Se você quiser, você pode usar, por exemplo, Golpe Templário, usar uma outra habilidade e voltar para finalizar o combo de Golpe Templário em seguida. Não esquece de usar isso daqui, não vai ser sempre que você vai ter essa opção, porque várias habilidades às vezes voltam no cooldown e é necessário que você use elas para elas ficarem sempre em carga, para você não perder a possibilidade de utilização em combate. Mas Golpe Templário é uma opção para você usar. Se você não quiser usar Golpe Templário, você pode usar Golpes Cruzadistas. Eu sei que tem gente que está preferindo usar isso daqui, porque o Golpe do Cruzado vira passivo. Se você usar isso daqui, você vai acabar tirando um botão da sua barra, e se você achar muito difícil ficar com uma quantidade maior de habilidades, que o Paladino até tem, Golpes Cruzadistas é uma boa opção. Não testei ainda isso daqui a fundo, mas eu gostaria de depois parar um tempo para poder olhar isso daqui com mais atenção e ver se eu não prefiro isso. É aquela coisa que eu falei antes. Muitas vezes você tem uma quantidade menor de dano, mas a jogabilidade fica tão melhor se você mudar a habilidade que vale mais a pena você dar um pouquinho menos de dano para ter um prazer melhor de jogar com a classe. Seguindo aqui direto, você vai pegar outra parte de ira vingativa, que é o poder. Quando você pegar isso daqui, a sua ira vingativa ela vai causar... você vai dar mais dano, 20% a mais de dano e mais cura. E você vai conseguir usar o Martelo da Ira em alvos que estejam acima de 20% de vida também. Se você pegar o Ira Vingativa Poder, além disso, vai aumentar em 20% sua chance de acerto crítico por 20 segundos também. Isso daqui é um bônus para você conseguir fazer uma quantidade maior de dano durante aquela janela de Ira Vingativa. Nós temos a opção também de pegar Cruzada. A diferença é que Cruzada ele vai acabar aumentando a sua aceleração quanto mais habilidades você for utilizando durante a duração disso daqui. Só que o Paladino ele tem tanta habilidade em algumas situações e fica voltando tanta coisa dentro de cooldown que se você acabar usando Cruzada tem uma grande chance de você se confundir em combate e acabar apertando habilidades em ordem diferente. Vai chegar num ponto que a sua aceleração ela fica tão grande na utilização disso daqui que honestamente falando você vai estar apertando qualquer coisa porque nada mais faz diferença. No momento, e isso daqui eu tô falando de um dia depois do lançamento do patch, não é recomendado que você pegue Cruzada nessa construção aqui. Tudo isso vai depender, vai passar dos dias, a gente vai poder fazer algumas análises melhor, vai sair algumas outras análises de como a classe está tendo um desempenho em raids e em Mythic Plus, mas no momento é aconselhável que você pegue Ira Vingativa mesmo, porque auxilia para um cooldown que você já pegou na árvore do Paladino e você não tem aquele problema de ficar usando várias vezes a habilidade que você não tem muita noção de qual que é o melhor momento de usar.
Principalmente no momento que você está aprendendo com o Paladino, o ideal é que você não fique confuso na hora de usar alguma habilidade, porque isso daí acaba atrapalhando um pouco. Vindo pelo lado direito aqui, Rastro de Cinza. Isso daqui era uma habilidade da arma artefato no Legion, e agora está na árvore do Paladino já faz um tempo. Ele causa um dano em área e gera 3 de poder sagrado. Se eu não me engano, é a habilidade que mais gera poder sagrado, com exceção, óbvio, de quando você acaba usando a Ressonância Divina e causa dano em vários alvos. Mas para alvo único é a que mais gera poder sagrado. Não liga muito para o dano dela e nem para a velocidade de movimento, apesar de ser útil. O ideal mesmo é que você use isso daqui para poder gerar o poder sagrado, sempre também no cooldown. O fato de gerar 3, lembra, você vai ter que usar isso daqui quando você tiver no máximo 2 de poder sagrado para não conseguir passar pelo limite daqueles 5 que a gente já conversou também. Fora isso, você tem a opção de colocar o Rastro da Verdade, que ele causa dano com o tempo. Você pode ver que boa parte da árvore do Paladino causa dano com o tempo, e isso daqui é aprimorado se você usar a Penitência, que faz os efeitos de dano com o tempo causarem 10% a mais de dano. O Paladino ele não é bem uma classe que é de dot, então você colocar dano com o tempo no alvo, mas boa parte das árvores aqui do Paladino acabam indo por essa vertente aqui, para esse lado. Então é legal de você pegar isso daqui, porque auxilia para você dar um dano quando você não tiver a opção de ficar grudado no boss. Acontece às vezes algumas situações disso daqui. Cruzada Ardente faz com que você cause mais dano com algumas habilidades suas aqui. É passivo esse dano, legal de você pegar porque acaba sobrando. Se você não quiser pegar isso daqui, você pode pegar Chamas Ferventes também, porque ele faz com que você cause mais dano em alvo secundário. Se você quiser focar mais em múltiplos alvos, você pode. É só não pegar Cruzada Ardente e acabar pegando essas Chamas Ferventes aqui. Outra coisa que é interessante você pegar, Pena de Morte. O Paladino ele tem a opção de causar um dano muito alto em alvos de prioridade. Ou seja, se você tiver necessidade que algum inimigo morra, geralmente são inimigos que causam algum tipo de debuff, ou em algumas situações, por exemplo, pode silenciar o healer, alguma coisa assim. O Paladino é uma boa opção para você conseguir dar prioridade para aquele alvo morrer. Pena de Morte é a opção que você tem para poder fazer isso daqui. 30 segundos de cooldown, você vai acabar usando sempre que estiver fora do cooldown também. Assim que você usa essa habilidade, você vai causar um dano que é fixo, que é alto, mas além disso, depois de 8 segundos, essa habilidade ela vai causar o dano dela. Nesses 8 segundos você tem a opção de usar várias habilidades para poder aumentar o dano final que a Pena de Morte causa. Geralmente a gente vai usar isso daqui na abertura. Eu vou explicar mais adiante como vai funcionar a abertura do Paladino, mas a ideia é você usar essa habilidade e em seguida conseguir colocar a maior quantidade de veredito final para poder causar um dano maior com a Pena de Morte. 8 segundos geralmente é um bom tempo para você conseguir matar um alvo que é prioridade. Honestamente falando, muitas vezes você vai querer que esse alvo acabe morrendo antes, mas se você for a única pessoa que está focando naquele alvo por algum motivo, Pena de Morte é útil para poder fazer isso daqui. Eu vou finalizar na verdade falando do Juízo Divino, que as habilidades que causam golpe sagrado, ou seja, boa parte das habilidades, se eu não me engano até o veredito final ele causa, é um tipo de dano que você vai causar, elas causam 5% a mais de dano, e quando você usa essa habilidade aqui, eventualmente você vai passivamente causar um dano maior, tá? Boa parte do dano, quando você parar para ler na árvore de habilidades do Paladino, tanto da Paladino normal quanto de retribuição, é passivo, e isso é bom, mesmo porque nós temos uma quantidade grande de botões, então se tivesse mais alguma coisa ativa, eu acredito que eu teria feito algumas mudanças para poder diminuir a quantidade de botões na minha barra. Muito foi se dito sobre o excesso de botões que o Paladino tinha antes dessa reformulação do 10.0.7, mas honestamente falando, o Paladino ainda continua com uma quantidade grande de botões, principalmente se você considerar a utilidade que ele tem em combate. As habilidades do Paladino aqui que eu não comentei, a primeira coisa para poder prestar atenção são as auras. Auras são várias opções que você tem passiva para você auxiliar a sua raid e você mesmo. Nós mudamos, até onde eu sei, a aura de retribuição. Isso daqui é interessante que você fique sempre próximo do tanque, não diretamente em cima dele para não tomar dano que às vezes algum chefe está causando, mas isso daqui vai auxiliar bastante tanto o dano do seu grupo quanto a cura dos seus healers. O Paladino acaba trazendo isso daí. Outra coisa que você tem como opção também é a Aura de Devoção, que reduz o dano que sua raid toma, ou seu grupo de dungeon. Legal pra caramba isso daqui. Tem algumas situações onde é necessário você ter uma redução ainda maior, qualquer coisa ajuda no fim dessas contas. Bênção de Liberdade, ele dá imunidade a efeitos que dificultam o movimento, só que o legal dessa habilidade é que ele não é utilizado só em você, pode ser utilizado em outras pessoas também. Então se alguém estiver fazendo algum
alguma mecânica, por exemplo, Razageth, que a pessoa ela acaba ficando com uma redução de movimento. Se você usar isso daqui na pessoa, é legal, porque ajuda bastante a tirar um pouco daquela dificuldade de poder se movimentar durante algumas fases da luta. Bênção do Sacrifício, como eu falei pra vocês, o Paladino ele tem uma defensiva um pouco maior agora depois dessa reformulação. Bênção do Sacrifício faz com que você possa usar essa habilidade de uma maneira mais eficiente. Antes, você usar a Bênção do Sacrifício acabava fazendo com que você recebesse um dano que você não tinha possibilidade tão grande de reduzir ele. Isso daqui é uma outra opção em classes principalmente que tomam mais dano que o normal. Eu acredito que uma classe que talvez tome bastante dano seja... Tem o próprio Evoker, né? Então, Devastação, o Conjurante, eu acredito que ele tome mais dano do que o normal. O Paladino é uma boa opção para poder tirar um pouco dessa necessidade dos healers ficarem tão em cima dos dragões que estão na sua rede. Tem algumas habilidades aqui que você não vai utilizar porque você não utiliza escudo, mas tem uma opção aqui que é o escudo íntegro, não vale a pena nem falar disso daqui. Impor as mãos, é uma habilidade que ela cura em 100% do seu máximo de pontos de vida. O Paladino é uma classe que tem vida pra caramba. Geralmente você vai acabar recuperando 100% da vida do seu alvo. Isso, lembra de você pode usar em você mesmo, se for necessário, ou em um alvo que seja interessante usar. Só lembra que ele causa abstinência. Isso daí é uma outra opção que você tem. É um outro debuff, aliás, onde se o seu tanque for um Paladino, o ideal é que você não use isso daqui, porque você vai causar um debuff que impossibilita ele de usar outras habilidades. Presta atenção no que você está fazendo para não causar um problema maior. Você tem um stun na forma de Martelo da Justiça, então atordoamento caso seja necessário. Muitos mobs eles não são suscetíveis a uma interrupção, mas às vezes eles são suscetíveis a um atordoamento, então é legal que você saiba disso daí também. Outra habilidade que é importante de falar, Proteção Divina. Como eu falei pra vocês, o Paladino ele tem uma opção maior agora de defensivas durante o combate. Proteção Divina é uma dessas daqui, uma redução de 30% do dano que você recebe. Ele pode ser utilizado juntamente com o Escudo de Vingança, ele pode ser utilizado com outras coisas, como por exemplo, aquela aura, a aura de devoção, para diminuir ainda mais o dano que você vai receber. Legal de utilizar sempre que possível isso daqui, tá? Outra habilidade que eu acabei não citando, mas isso daqui vai ser mais na parte de rotação, Tempestade Divina. Se você tiver em múltiplos alvos, você não vai usar Veredito Final, você vai usar Tempestade Divina. Tem algumas passivas na nossa árvore de talentos que acabam aumentando um pouco o dano dessa habilidade aqui, mas no geral isso daqui você leia um pouco suas habilidades, treine um pouco em alvos, treine com quests normais no mundo aberto e você vai entender muito melhor isso daqui também. A rotação e prioridade do Paladino de Retribuição. O Paladino de Retribuição se configura em duas partes, é a parte de abertura de combate e a parte de prioridade depois disso. A parte de abertura é onde nós mais temos nossa quantidade de cooldown, então a gente vai ter tudo disponível para poder usar logo quando começar a luta contra o chefe ou contra o mob que a gente está enfrentando. A parte de prioridade em seguida, ela vem quando o cooldown já acabou ou eles estão vindo esporadicamente no decorrer da luta. E isso também é importante de saber. Com relação à abertura, são 9 botões para poder apertar, e eu sei que isso pode parecer um pouco massivo. Então, na verdade eu fiz duas divisões aqui, uma baseada na sua preparação para o dano, e em seguida a parte de dano na abertura de combate para ficar mais fácil de entender. Na parte de preparação, nós temos a primeira coisa, é a Lâmina da Justiça, que ela vai gerar 2 de poder sagrado. Em seguida a gente vai usar Julgamento para poder gerar mais 2. A partir daí a gente vai usar duas habilidades que são para poder começar a nossa fase de dano, que é a Ira Vingativa, que vai aumentar o nosso dano, e a Pena de Morte, que é para dar uma grande quantidade de dano seguida. Depois dessa parte de abertura nós vamos começar a parte de dano para poder soltar aquele poder sagrado que nós geramos. A primeira coisa é usar o Martelo de Ira, que é possível utilizar por conta da Ira Vingativa, sem a necessidade do alvo estar em 20% de vida. Com isso nós temos 5 de poder sagrado, então a gente precisa gastar ele. Nós vamos usar um Veredito Final, que vai gastar 4 de poder sagrado por conta da nossa árvore, e em seguida a gente vai gerar mais 3 de poder sagrado com o Rastro de Cinzas. Quando nós usamos nosso primeiro Veredito Final, nós ficamos com 1 poder sagrado, nós vamos gerar mais 3 e vamos ter 4 poder sagrado novamente. Então de novo você vai usar um novo Veredito Final, você vai estar zerado de poder sagrado, e esse é o momento para poder usar o Preço Divino. Isso porque o Preço Divino é meio aleatório o quanto de poder sagrado ele vai utilizar, ou ele vai gerar, aliás,
então é importante a gente usar com a menor quantidade de poder sagrado possível. A partir disso daí, a gente vai começar com a nossa fase de prioridade em combate. A prioridade em combate do Paladino é extremamente simples, já que ela basicamente gira em torno de você usar as habilidades que estão fora do cooldown. Mas além disso, tem algumas coisas que é importante de você saber. A primeira coisa é sempre utilizar Ira Vingativa quando ela estiver disponível. Como eu falei, fora de cooldown, o ideal é que você utilize suas habilidades, mas Ira Vingativa principalmente, porque essa habilidade aqui faz você causar uma quantidade de dano maior e é a mais eficaz para o Paladino utilizar. Outra coisa é que, lembra novamente, sempre que você tiver com uma quantidade grande de poder sagrado, você vai querer gastar eles. A sua prioridade depois do Ira Vingativa é a utilização de Veredito Final em alvo único ou Tempestade Divina em múltiplos alvos. Vale já deixar claro para vocês que, como eu não falei do múltiplos alvos na rotação e na prioridade, na verdade a única coisa que muda com essa árvore é que você vai usar Tempestade Divina ao invés de Veredito Final, dependendo da necessidade de alvos que você tem. Sempre que você tiver mais de um alvo, então a partir de 2 alvos, você pode usar Tempestade Divina no lugar de Veredito Final. E a sua outra prioridade também é a utilização do Julgamento, mas sempre lembrar que Julgamento aumenta o dano do seu Veredito Final ou da sua Tempestade Divina. Então a única situação que você vai usar isso daqui são 2 opções. Se você tiver sobrando carga do Poder Sagrado, então se você tiver um tempo para poder usar isso daqui sem ficar no limite do seu Poder Sagrado ou passar dele, você pode usar o Julgamento. Ou se logo em seguida você for utilizar um Veredito Final. O ideal é que você não use Julgamento caso você esteja no limite do seu Poder Sagrado para poder não gerar mais do que você vai conseguir gastar. Lembrando que por conta da nossa árvore, o Julgamento gera 2 Poder Sagrado, ou seja, você só vai conseguir usar ele quando você tiver no máximo 3 de Poder Sagrado. Outra coisa para poder lembrar e que também é importante, você vai querer utilizar entre os espaços de habilidade o combo do Golpe do Templário, que é aquela habilidade que você usa quando não tem mais nada disponível para você, lembrando que você tem que utilizar ela sempre uma em seguida da outra, com aquela diferença de 4 segundos entre uma habilidade e a seguinte. Falando rapidamente sobre os atributos do Paladino, lembrando que atributos são uma coisa que você precisa prestar um pouco mais de atenção de acordo com o nível do seu equipamento. No geral, o que mais vai definir o seu dano vai ser o nível de equipamento e não a quantidade de atributos que tem dentro dele. Mas se você tiver a opção de escolher, tá aqui então os atributos que o seu Paladino vai poder utilizar. Em primeiro lugar é força, e isso vai estar diretamente ligado com a quantidade de nível que o seu equipamento tem. E em segundo lugar, surpreendentemente, é versatilidade. Isso aqui é porque o Paladino ele tem uma quantidade de cura e de dano, então é bom versatilidade no geral. Crítico e aceleração ficam bem próximos, você pode escolher o que for necessário para você, lembrando que a aceleração vai aumentar a velocidade de combate seu, e talvez você não goste muito disso daqui. Por último, maestria, já que não é tão necessário e tão importante para o dano do Paladino. Mas volto a falar, o principal no caso do seu dano vai ser referente ao nível de equipamento que você está usando. Se você tiver a opção de pegar um equipamento de nível maior, normalmente é a melhor opção que você tem. Trinkets são uma outra opção, onde você precisa ver de acordo com a necessidade do seu personagem ou o que o pessoal está usando para poder saber qual que é o melhor para a utilização. Mas fica aqui então pelo menos a base de atributos do Paladino. E para finalizar esse guia que já está excessivamente longo, eu vou falar algumas dicas gerais para você manter em mente para começar o combate com o Paladino de Retribuição. A primeira coisa é a Pena de Morte. Pena de Morte é uma habilidade que, combinada com outras habilidades, ela vai ter uma grande eficiência em você focar em um alvo específico. Se algum alvo for prioridade, boa parte da sua situação melhora porque você tem a opção de conseguir causar dano excessivo naquele alvo para poder eliminar um problema que pudesse aparecer. Outra coisa é a utilização das suas habilidades defensivas, que já combinadas com as suas curas passivas e ativas, você tem bastante chance de ficar vivo sem a necessidade do seu healer. Em boa parte das situações, é muito provável que seu healer decida não te curar por conta de você saber que você tem a opção de se curar sozinho. É óbvio que você não pode contar com isso daí, mas sempre fica de olho para poder saber qual que é a melhor utilização dessa habilidade. E em terceiro, isso é um problema não só com o Paladino, mas por exemplo com o Cavaleiro da Morte, você não tem tanta mobilidade. A única mobilidade que você tem nessa construção aqui é o Corcel Divino, ou seja, se programe de acordo com a sua necessidade. Se você souber que tem alguma situação que você vai precisar usar,
Não use à toa o Corcel Divino para não poder ficar sem uma habilidade de movimentação quando for necessário. Se você estiver morto, você não causa dano nenhum, então movimentação é extremamente importante. E esse foi o guia do Paladino de Retribuição para o patch 10.0.7. É um guia básico, eu espero que seja útil para vocês entenderem como funciona um pouco melhor o Paladino, mas o ideal é que vocês façam seus próprios testes e treinem com essa classe. Ela é bem simples de entender depois que você joga um pouco com ela, apesar de parecer que tem botão demais. Caso vocês tenham mais dúvidas, tem alguns guias que eu vou deixar na descrição, na verdade é o do Wallhead e do Ice Veins, que eles são muito próximos um do outro, mas lembrando que eles estão em inglês. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o Paladino, eu recomendo que vocês pesquisem alguns canais, mas aí também em inglês, porque é um pouco mais complicado de você encontrar esse tipo de conteúdo em português aqui. Espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.